Josué capítulo 1, verso 1 em diante, a palavra de Deus diz assim: Sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que este falou a Josué, filho de Num, servidor de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, é morto. Dispõe-te agora, passa esse Jordão, tu e todo esse povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vou-lo tenho dado, como eu prometi a Moisés. Aí ele faz uma expressão geográfica aqui, né? Desde o deserto e o Líbano até o grande rio, o rio Eufrates, toda a terra dos heteus até o mar grande, para o poente do sol, será o vosso limite. Verso 5: Ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo, não te deixarei e nem te desampararei. Verso 6: Sê forte e corajoso, porque tu farás esse povo herdar a terra que sob juramento prometi dar aos seus pais. 7: Então somente ser forte e muito corajoso, para teres o cuidado de fazer segundo toda a lei que o meu servo Moisés te ordenou. Dela não desvie nem para a direita nem para a esquerda, para que sejas bem sucedido por onde quer que andares. Não cesse de falar deste livro da lei, antes medita nele de dia e de noite, para que tenhas o cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem sucedido. Verso 9: Não te mandei eu? Ser forte e corajoso, não tema, não te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo, por onde quer que andares. Aleluia! Amém? Graças a Deus pela palavra de Deus, né? Irmãos, a Bíblia é repleta de personagens. Ela foi escrita por quase 40 pessoas, 40 escritores, numa variação de quase 1800 anos. E ela é repleta de pessoas que viveram o propósito, o plano e o projeto de Deus. E é normal, não sei se é certo, mas eu sei que é normal, alguns terem os personagens prediletos. Tem gente que gosta de Davi, porque ele é uma expressão de louvor, de adoração, também é uma expressão administrativa, uma expressão de alguém, né? A Bíblia diz que é o único que recebeu esse título maravilhoso, o homem segundo o coração de Deus. Tem outros que gostam de Esther, com a sua valentia, com a sua coragem. Outros gostam de Paulo, de Pedro e tantos outros personagens. Eu confesso para vocês que eu não tenho um só ou dois. Tem alguns que chamam muito a minha atenção. E desses que chamam muito a minha atenção, sem dúvida nenhuma se encaixa este homem, Josué, esse general, esse homem que entendia muito de batalhas, de estratégias de guerra. A revista Super Interessante, há uns 10 anos atrás, escreveu uma matéria, super interessante, que quem já leu sabe que não gosta muito das coisas relacionadas à Bíblia, mas ela escreveu uma matéria falando sobre as estratégias deste general de batalha, porque Josué não é apenas um personagem bíblico, para nós é um personagem espiritual bíblico, mas para o povo de Israel, Josué também é um personagem histórico. Josué era um homem com muitas peculiaridades positivas, e uma das coisas que chama muita atenção na vida desse grande homem de Deus, é quando nós colocamos ele e Moisés no mesmo quadro. Eu explico. Moisés era um homem que falava com Deus face a face. Moisés era um homem que tinha intimidade com Deus. Moisés era um homem, e é tido até hoje pelos judeus como o homem mais sagrado do Antigo Testamento. Moisés recebeu a promessa, e ele conduziu o povo para essa promessa durante 40 anos no deserto. Moisés era um homem culto, estudado, inteligente. Moisés tinha todos os predicados importantes, mas Moisés ouviu a promessa, mas não tomou posse da promessa. A Bíblia diz que Moisés, por um ato de desobediência, e não foi apenas um ato de desobediência, foi um ato em que ele não deu a glória devida a Deus, ele
perdeu a chance de entrar na terra prometida. Ele só pôde olhar de longe, porque pela misericórdia de Deus, Deus permitiu que ele olhasse de longe a terra de Canaã, mas ele não entrou. Josué não, ele era um jovem escravo. Ele, como jovem escravo, ele começou a servir Moisés, que era o líder de Israel, depois que ele foi livre da escravidão. Ele passou os 40 anos no deserto, andando com aquela geração, tendo vários cargos ali. Foi assessor de Moisés, servidor de Moisés, general do seu exército, ou capitão do seu exército, até pegou um bico de espião, irmãos. E quando aquela geração morre por ter sido totalmente irreverente com Deus no deserto, a Bíblia diz que apenas ele e Caleb entram na terra prometida. Então Josué é escolhido como sucessor de Moisés para conduzir o povo à terra prometida. Aí eu quero que vocês imaginem algo aqui. Se ele e Caleb eram da mesma geração, e a Bíblia diz que Caleb no tempo em que foi escrito Josué, ou que Josué é referido no livro, tinha 85 anos, Josué não tinha menos do que 75 anos quando entrou em Israel, não era já tão jovem. Então a história dele, a idade dele, tudo aquilo que ele passou, tudo aquilo que foi registrado é muito memorável, é poderoso. E a gente está aqui agora no momento mais difícil da vida dele, exatamente quando Moisés morre, que Josué perde totalmente o seu referencial de vida, ele perde o seu pai espiritual, ele perde aquela figura paterna dele, ele perde a sua liderança, e o que é pior, ele é automaticamente promovido, não é mais só um soldado, um guerreiro, ele passa a ser um administrador, e ele tem que cuidar mais ou menos de 1,5 milhão de pessoas, vagando pelo deserto. Já parou para pensar a dificuldade que era aquilo, irmãos? Se administrar uma cidade hoje com 1,5 milhão de habitantes, com trânsito, com polícia, com saneamento básico e com outras coisas é difícil. Imagina 1,5 milhão de pessoas andando no deserto sem nada disso. E a sua experiência se resume a homem de guerra. Então ele perde totalmente o chão dele. E quando ele perde totalmente o chão dele, Deus aparece para ele e diz: olha, meu servo Moisés está morto, a bola agora está com você, Josué. E eu fico imaginando o que Josué pensou. Talvez tenha dito: Deus, me leva junto, levanta alguém mais novo, Deus, alguém que tem mais vigor, alguém que tem mais, é dessa geração, eu já sou da geração antiga, Deus. E Deus olha para ele e dá uma palavra que eu queria que fosse registrada no seu coração hoje, para que você entenda o propósito de Deus na sua vitória. O propósito de Deus na sua vitória. Deus tem um propósito através e na sua vitória. Deus olha para Josué e diz: ninguém poderá te resistir todos os dias da tua vida. Como eu fui com Moisés, serei contigo, não te deixarei e nem te desampararei. Essa é a palavra de Deus para eu e você, diante de Canaã, diante das conquistas que ainda virão, e também diante do momento mais difícil de nossas vidas. Porque quando Moisés morreu, eu repito, Josué ficou sem chão. Então são dois momentos que a gente pode registrar na nossa vida. Diante de Jericó, que está chegando, a cidade mais fortemente guardada daquela época, diante de Canaã ser conquistada, ou diante do desafio de administrar aquele grande povo, ou diante da situação mais difícil, mais desesperadora, mais sem controle, mais sem chão que a gente passa, a gente pode ouvir a voz do Espírito Santo dizendo: ninguém poderá te resistir todos os dias da sua vida. Veja que não é que não vai ter resistência, vai ter. Veja que não é que não vai ter enfrentamento, lógico que vai ter. Veja que não é que não vai ter problema, é lógico que vai ter problema. Irmãos, para ter problema basta a gente respirar. E se respirar
e se ficar sem respirar, vê o problema sem solução. No mundo a gente passa por aflições, mas a gente tem que ter bom ânimo. Mas a mensagem de Cristo Jesus, a mensagem do Espírito Santo para nós é essa: ninguém vai conseguir te resistir. Eles vão vir contra você por um caminho, eles vão vir fortemente armados contra você pelo caminho, eles vão vir com uma palavra de destruição, de devoração, de querer fazer algo ruim contra a sua vida, de tentar tocar em você e na sua família por um caminho, mas ao verem o sangue de Jesus na sua testa, ao verem o sangue de Jesus na sua casa, ao verem o sangue de Jesus no seu carro, ao verem o sangue de Jesus na sua empresa, vão fugir por 7 caminhos. Ninguém poderá te resistir todos os dias da sua vida. Agora veja, ele fala, como, agora tem um detalhe aqui, esse detalhe é fundamental. Ele diz assim: como eu fui com Moisés. Veja que foi o que está descrito aqui também sobre a promessa, a terra que eu prometi a Moisés. E mais à frente ele fala da lei que Moisés te ensinou. É fundamental para nós termos referências. Você pode dizer comigo? Referências. O ser humano, eu vou falar um negócio aqui filosoficamente, tá, gente? O ser humano filosoficamente, naturalmente falando, é Maria vai com as outras. Sabia disso? Nós fomos criados para viver em comunidade. Tanto é que quando alguém se afasta, a gente fala, ó, ermitão, né? Distante, separado, a gente trata até como bicho. Porque o ser humano foi criado para viver em comunidade, pode ser em sociedade pequena, grande, poucas pessoas ou muitas pessoas. Nós somos influenciáveis. Todo mundo que passa na nossa vida nos influencia de alguma forma. Alguns de forma negativa e outros de forma positiva, mas todo mundo que se relaciona com a gente de alguma forma nos influencia. Quem está comigo diga amém. Mas aqui tem uma lição. Josué, você precisa ter uma referência. A sua referência é Moisés. Irmãos, nós precisamos ter referências, e essa referência tem que ser alguém que vale a pena, tem que ser pessoas que vale a pena. Hoje no culto das 19 horas eu vou pregar, e uma das coisas que eu vou falar na palavra das 19 horas é sobre um ensinamento de um pregador chamado T.D. Jakes, que eu admiro muito, e ele fala sobre 3 tipos de amizade, ou 3 tipos de relacionamento. Eu vou falar só de um que ele fala lá, que é o que ele chama de constituinte, que seria mais ou menos o íntimo, né? Alguma coisa nesse sentido, na explicação dele. E ele fala assim: se você tiver 3 ou 4, você é uma pessoa abençoada. A nossa referência é 3 ou 4 pessoas, no máximo, estourando. Aqui ele diz, é Moisés a tua referência. Vocês estão entendendo o que Deus está querendo falar com você hoje, irmãos? Como fui com Moisés, eu vou ser com você. Aí ele olha para Josué e fala assim: até agora eu falei a minha parte. Deus falando para Josué, a minha parte é isso, vou ser com você, não vou te desamparar, vou estar juntinho contigo aí. A minha parte é não permitir que a resistência prevaleça sobre a tua vida. Agora vem a tua parte. Verso 6: ser forte e corajoso. Seja forte e corajoso. Deus honra a ousadia. Deus honra a coragem. Não é à toa que aparece na Bíblia mais de 300 vezes o termo, a expressão, a frase, não temas. Não seja dominado pelo medo. Não é à toa que no verso 9, quando ele fala de novo, não te mandei eu ser forte e corajoso, ele diz de novo, não temas, não te espantes. Não deixe o medo te dominar. Não deixe a vida te espantar. Continua. Continua. Sabe, irmãos, essa é a minha parte, a sua parte. É como eu falei do versículo que Jesus fala: no mundo vocês vão passar por aflição. Ele termina dizendo, eu venci o mundo, mas ele dá a nossa parte. Não, melhor dizendo, tem de bom ânimo. Enche o seu coração de ânimo.
Não tenha medo, seja forte, seja corajoso. Sabe o que você vai ter que enfrentar essa semana que você está preocupado, irmão? A preocupação faz parte, mas ninguém vai poder te resistir. Seja forte, coragem. Davi, ao morrer, olha para Salomão e fala assim: coragem, seja homem. Seja forte. Vocês estão entendendo o que eu estou falando, irmãos? Jesus, quando ele sobe ao céu, ele fala para os discípulos de Jesus: olha, vocês vão para todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura. Ele dá a missão, ele dá a vocação, e termina dizendo: eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Teve a ordem de ir, teve a promessa, cumpra-se. E ele dá outro segredo fundamental, importante, e esse eu não canso de falar, esse eu dou um jeito de encaixar em todas as minhas pregações, porque eu considero essencial. Ele fala, no 7 e no 8, seja forte e corajoso para ter cuidado de fazer segundo toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. A lei que Moisés ordenou eram os 5 livros do Pentateuco, ou os 5 primeiros livros da Bíblia. Era a Bíblia que Josué lia. A nossa Bíblia é maior, é lógico, que até porque narra as histórias de Josué e de outras pessoas que vieram depois dele. A nossa Bíblia é de Gênesis a Apocalipse. Tem o Antigo Testamento, ou Antiga Aliança, e o Novo Testamento, ou Nova Aliança. A lei para nós é a Bíblia que nós temos na nossa mão, esse livro sagrado, maravilhoso, sensacional, extraordinário, cheio de poder, cheio de vida, cheio de ensinamentos, cheio de graça. Então ele olha para a gente, o Espírito Santo, e fala: pega a tua Bíblia, tenha coragem para cumprir tudo que está descrito aqui, dela não desvie nem para a direita, nem para a esquerda. Dela, da Bíblia, não desvie nem para a direita, nem para a esquerda, porque se você fizer isso, você vai ser bem sucedido por onde quer que andares. Sabe qual é o segredo da prosperidade verdadeira? Sabe qual é o segredo de ser bem sucedido? Não desvia da Bíblia nem para a direita, nem para a esquerda. Aí no 8 ele fala mais, ele vai no nível mais alto: não cesse de falar da Bíblia. Pelo contrário, medita nela de dia e de noite. Estuda, aprenda, absolve. Estuda, aprenda, absolve, leia. Busque compreender. O que não compreende, pergunte. Não é à toa que os judeus nos trouxeram algo tão sensacional, que veio evidentemente no ensinamento bíblico, que é as escolas. Os judeus foram um dos primeiros povos a instituir escolas, os hebreus, né? Onde eles ensinavam o Pentateuco. Os judeus, os hebreus antigos, eles aprendiam a ler e a escrever através do livro da Bíblia. Nela medite de dia e de noite. Então, finalzinho do verso 8, olha lá o segredo da prosperidade: fará prosperar o teu caminho e serás bem sucedido. E por último, terminando a mensagem, leia o 9 comigo de novo, porque ele repete a minha e a sua parte. Não te mandei eu? Irmãos, vocês perceberam o que está escrito nessa primeira frase? Ser forte e ser corajoso é uma ordem. Ser forte e ser corajoso é uma ordem. Deixa eu fazer uma pergunta para você: quem aqui serve a Deus? Quem aqui serve a Deus? Falei, eu quero servir a Deus. Deixa eu ver, levanta a mão, quem aqui serve a Deus? Ok, se somos servos de Deus, eu e você precisamos ser obedientes à voz dele. Não é a voz do pastor, por mais que o pastor possa ser usado por Deus para trazer uma mensagem,
Não é a voz de um líder, por mais que um líder possa ser usado, é Deus. E aqui está claro, não te mandei eu estou te dando uma ordem, ser forte e corajoso. Leia comigo, a gente está terminando. Não temas nem te espante, porque o Senhor teu Deus é contigo, por onde quer que andares. Por último, saiba que o Senhor é contigo. Se algo ruim aconteceu, Ele permitiu e Ele sabe o porquê. Ou é para que a graça dEle te aperfeiçoe, ou é para que a glória dEle seja manifesta. Ele sabe o porquê. Quando chegaram para ele dizendo assim, Lázaro está doente, ele fala, preocupa não, essa doença é para manifestação da glória de Deus. Então tem coisas que acontecem que é para manifestação da glória de Deus. Quando Paulo estava doente e pediu para ser curado, São Paulo, Deus olha para ele e fala que não vou te curar. Está em 2 Coríntios isso, porque a minha graça te basta, e o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Mesmo Ele permitindo, Ele nunca te abandonou, Ele nunca vai te abandonar, Ele sempre vai estar do seu lado, para que no final das contas, o propósito dEle, ao estar com você aonde quer que andares, se cumpra na tua vida, como consequência, e gerando o que é bom, o que é perfeito, o que é agradável. Eu sei que pensamentos têm a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal. Você acredita nisso, irmãos? No final das contas é questão de fé. Você acredita nisso? Às vezes a gente não tem nem força, mas a gente tem que ter fé. Às vezes a gente não tem nem motivação, mas a gente tem que ter fé. Parece ruim eu falar essa expressão, mas é só para você entender. Não é que nós temos moedas de troca com Deus, mas só para você entender, moeda de troca com Deus é a fé, é confiar nele. O salmista diz em Salmos 27, agrada-te do Senhor, e Ele satisfará o desejo do seu coração. Como é que eu agrado a Deus? O autor de Hebreus fala no capítulo 11, verso 6, que sem fé é impossível agradar a Deus. Eu agrado a Deus com a minha fé, eu mexo com Deus com a minha fé. Se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor dessa terra. Vocês estão entendendo o que eu estou falando, irmãos? Então creia no que a Bíblia, o que Deus, o que o Espírito Santo está falando para você diante de tudo aquilo que você vai enfrentar essa semana e vai enfrentar daqui para frente. Às vezes eu pego uma pessoa com 30 anos, 20 e poucos anos, deprimida, querendo parar de viver, o que aconteceu, ou melhor dizendo, querendo parar de viver, não, quer viver, mas devido às circunstâncias que aconteceram, ele quer desistir, já não tem força. Aí eu sento do lado dele e faço um cálculo, falo assim, olha, no mínimo você vai viver mais 60 anos, no mínimo. Você quer viver esses 60 anos nessa depressão, nessa tristeza, nessa angústia? Ou você quer tentar viver da melhor forma possível? Porque você vai viver mais 60 anos. Sabe, irmãos, como é que nós vamos enfrentar isso aqui para frente? Depende muito da nossa fé. Como é que vai ser os 60, 50, 40, 70 anos da frente? Depende da sua fé. O que eu posso dizer para você é que a mensagem de Deus para você é: ninguém poderá te resistir todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, serei contigo, não te deixarei e nem te desampararei. Ser forte e corajoso, ser forte e corajoso para obedecer tudo aquilo que está descrito na palavra de Deus. Dela não desvie nem para a direita e nem para a esquerda, fale dela, aprenda, estuda,
e fará prosperar o teu caminho, e você será bem sucedido. Não te mandei eu? Ser forte e corajoso, não temas, não te espante, porque o teu Deus está contigo por onde quer que você andar. Você crê nisso?